Hoje eu vou conversar com um músico que nos anos 80 fez parte do grupo Panela de Pressão, um coletivo de artistas que revolucionou a cena cultural do subúrbio carioca. Eu tenho o prazer de receber o cantor, compositor e produtor cultural Marco Andrade. Marco, super feliz de te receber aqui. Brasil, é bom a gente estar aqui trocando essas figurinhas aqui, né? Pô, vai ser maravilhoso. Me diz uma coisa, essa vivência com o Panela de Pressão é que fez o artista militante que você é hoje? Rapaz, a minha história, quer dizer, a história da gente, né, da nossa geração, ela é um pouco parecida com aquela coisa, suburbano, pobre, né, que chega a uma determinada idade, você vai buscar o que fazer, você vai tentar entender o mundo, né? E nessa trajetória, eu tive, antes do Panela de Pressão, eu participei de um grupo chamado Barraco, lá em Vigário Geral. Esse núcleo de cultura ele acontecia exatamente num barraco, né? Que era quem morava lá era o Jorge Badesi, que é um tremendo artista, um dos maiores artistas que eu conheci na minha vida, irmão de Carlos da Fé, né? Então, naquele espaço lá, que era da família, da Fé mesmo, foi o primeiro núcleo de pensamento cultural que eu me envolvi, né? Como o Jorge bem coloca, a gente lá lia de tudo, né? A gente lia o marxismo, lia não sei o quê, fazia música, era um caldeirão também. Seja, o que a gente chama de empoderamento. De empoderamento, né? E a gente era muito novinho, a gente tinha 15, 16 anos, né? Então era uma coisa bem no início da gente tentar compreender o que a gente é, como é que a gente vai fazer uma interação nesse mundo perverso que a gente já estava vivendo, porque a gente era uma juventude negra, uma massa de uma juventude negra que foi jogada no território hostil de uma cidade do Rio de Janeiro, partida, né, excludente, que segregou a gente no subúrbio, né? No subúrbio do Rio de Janeiro. Então, essa coisa, desde muito cedo, se inquietou muito a gente. Depois desse ciclo do barraco, acontece o Panela de Pressão, né? Eu me lembro muito bem que alguém, o Diamantino, ele chega para mim e está acontecendo um movimento lá em Oswaldo Cruz. Eu falei assim, pô, que legal, cara, vamos lá, porque nessa época a gente já estava lá no barraco, a gente fazia uns encontros, o negócio estava meio murchando, mas ainda rolava os nossos encontros lá. E quando eu chego em Oswaldo Cruz, lá no Panela de Pressão, me deparo com uma coisa que realmente foi um rolo compressor, né, do ponto de vista do pensamento, da estética, da narrativa, de empoderamento, né, da arte. Era um grupo que tinha vários tipos de artistas, né? Desde teatro, fotografia, dança tudo. E eu encontro com pessoas que foram fundamentais para mim. Uma foi o Jorge Dangó, o mestre Jorge Dangó, que é um grande mestre. Quando eu olhei a estética musical do Dangó, eu não entendi. Eu falei assim, o que esse cara está tocando aí? E foi um impacto estético muito grande, né? E aí, a partir do momento, aí encontro o Rick Silva, encontro uma série de artistas, tanto da música, quanto do teatro, quanto da literatura, que a gente começa a construir um espaço de poder político, né? A ideia da gente era mudar o eixo desse centro, né? Do centro para a periferia, inverter esse eixo. E o interessante que acontecia ali em Oswaldo Cruz era que de um lado estava a gente do Panela de Pressão, do lado da linha do trem, e do lado de lá estava a Guibara Dudu também bombando. Quer dizer, era uma coisa... Dudu também revolucionou. Revolucionou. Né? Então você tinha Oswaldo Cruz,
um tremendo de um caldeirão assim, fervilhando. Fervilhando, né, de muitas coisas. Eu me lembro que a gente saía da nossa reunião, lá dos nossos encontros, e ia para a Ribeira do Duque, que era o Já evento, caía no rolava samba até tarde, reggae. e o negócio ia direto até tarde. Então, a vivência da gente, jovens, nesse ambiente, ele constrói em você ele te dá um norte, né? Ele começa a te dar um norte, porque você se apodera de ferramentas, você constrói aprendizados fundamentais que você usa para a tua vida inteira, você estabelece, você entende com que ferramentas você vai interagir na sociedade, né? Então você é um grande espaço de aprendizado e num momento que a gente viveu um momento também histórico interessante, né? Porque a ditadura estava jogando a toalha, né? O finalzinho da ditadura, a gente existia uma esperança muito grande de mudança, porque já se pensava em democracia, eleições e numa nova constituinte, que era uma coisa que a gente todo mundo levava muita fé. Pô, uma nova constituinte pode mudar o perfil do país, né? Pode resgatar algumas coisas que ficaram lá para trás, reestruturar o país. Então era um momento muito interessante, né? E acaba com a eleição do governador Leonel Brizola, que foi um período muito interessante, porque o movimento, todas essas questões ligadas à questão da afrodescendência, estava muito forte, estava numa ascensão muito grande, né? Ela estava, o movimento, eu acho que foi um período mais forte do movimento negro, né? Que teve uma ação institucional muito grande, porque foi abraçada por uma política de governo. Criou-se uma secretaria. Foi logo quando surgiu essas política mais institucional, né? Institucional, criou-se uma secretaria, né? Você tinha toda uma discussão sobre a questão do negro, estava dentro do governo, daquele ciclo daquele governo, se implantando, e nesse período a gente é convidado, como grupo ainda, para a diversão, para gerenciar um teatro, que era o Teatro Armando Gonzaga de Marechal Hermes. Então era um negócio interessante porque o teatro estava fechado há muito tempo. Era um teatro, uma arquitetura, né, moderníssima, não sei o quê, dentro de uma comunidade de Marechal Hermes, que era próxima ali da gente. Então a gente vai para lá, para o espaço de gestão, né? E era um grupo de jovens, sem experiência de gestão. De gestão, né? Com certeza. Ocupando um espaço institucional com um projeto dentro de um governo. E que é diferente, né? Porque quando você está aqui na militância, quando você está aqui na posição de questionar o sistema, é uma coisa. E quando você está dentro dessa estrutura, as coisas mudam de conversa. Muda de conversa. Você tem que reaprender uma série de coisas. A gente organizava uns projetos nossos que a gente não sei nem como é que a gente conseguia ter estrutura para fazer aquilo, que eram as nossas noites de arte. Que circulava, era um projeto de circulação, que circulava pelos quintais do subúrbio. Desde a Baixada Fluminense até Rio Comprido. A gente tem um quintal aí, tinha um quintal, quer fazer uma noite de arte, então vamos fazer. E chegava lá, a noite de arte acontecia com gente pra caramba. Era um período que as pessoas também estavam muita sede, né? Necessidade disso, né? Existia uma necessidade muito forte. É um final de um ciclo de repressão grande, o início de um outro ciclo. Numa área completamente desprivilegiada socialmente. Socialmente, né? Abandonada né, completamente fora E a gente se junta e começa a fazer. Quando a gente assume o teatro passou a ser uma espécie de referência, né? Eu me lembro que foi tão complicado, o funcionário não olhava para a cara da gente e falou assim, esses caras tudo preto, tudo esquisito. Estão aqui no teatro, não tinha uma tradição desse negócio de negro na gestão de teatro, né? Imagina, se era um hoje negócio já é complicado, complicado, né? Era uma coisa... se hoje já é complicado, você imagina naquela O funcionário te olhava assim e falava assim, rapaz, esses caras aí, não sei o quê. E foi interessante porque quando a gente entra no teatro, o teatro passa a virar uma referência das pessoas que não tinham espaço também, né? Então foi um ciclo muito interessante e que a gente começou a
desenhar, construir essa questão da gestão pública, era um espaço público, tinha que, né, memorandos, não sei o quê, você tinha que lidar com aquela burocracia do espaço público, ao mesmo tempo você tinha que garantir o acesso daquela comunidade que não tinha, há muitos anos que não tinha um espaço para se apropriar mesmo, né? dele. Quando acontece isso, as pessoas vão para lá. Né? Eu me lembro que no primeiro ano a gente botou pelo menos umas 15 mil pessoas naquele teatro. Já tem 400 lugares. Eu conheço. Aquilo ali virou um furdunço, uma coisa de gente para lá, para cá. Sabe, de segunda a segunda. E gerou um caminhão, gerou coisas bacanas e gerou também problemas, porque o funcionário estava acostumado ao teatro fechado, o cara não fazia nada. Aí quando começou a vir pessoal de comunidade, grupo da Baixada Fluminense, os grupos que fundaram lá o Regneck, antes do Regneck, eles estavam lá nos Prados da Gente, o grupo Desaguado, lá com de Nova Iguaçu, de Belfor Roxo, pessoal de São João de Meriti, com o Bububu de Meriti, com Marcelo Bragança, entendeu? Então tinha o teatro passou a canalizar toda uma demanda que tinha reprimida durante muitos e muitos anos. Né? Interessante isso. Mas, Marquinhos, vamos ver um pouquinho aqui do teu trabalho? A ideia da Aldeia Grande é isso, a gente conseguir essa roda dessas muitas gentes diferentes, mas que conseguem, ao tocar o seu cotidiano, ao tocar o seu dia a dia, consegue realizar, ela consegue modificar a sua realidade. O Quilombo 21 foi um momento, né, que a gente conseguiu um momento de grande troca, né, uma leitura da questão negra, mas dentro de uma perspectiva, né, pós essa visão, né, do século XX e tal. Libertária pisoteio não, Kizomba, kizombo, zombaria de amor, africária sementeio não. Foi de onde vovó ficou peste sangue. Nossa ideia não é fazer uma coisa espetacular, mas fundamentalmente traduzir, tentar dar visibilidade, dar alguma materialidade a essa ideia de que a grande revolução ela só vai ser possível com os pequenos gestos cotidianos, quando a gente tocar os nossos dias, os nossos fazeres, os nossos trabalhos, as nossas coisas no nosso pequeno cotidiano e dialogar com outras e conseguir estabelecer diálogos possíveis, diálogos potencializadores, diálogos transformadores. Você ainda acredita nisso? Acredito. Eu acredito que o ser humano tem essa potencialidade. Né? Hoje, mas, Marquinhos, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque eu vou ter que ir para o intervalo agora, mas é rapidinho. Continue aí com a gente.